Olá, pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos ao canal Entre Sentir e Ser. Eu, Cintia Almeida, estou aqui com a minha amiga e parceira Valéria Brás e a gente quer dar continuidade para aquele vídeo introdutório que a gente fez a semana passada sobre essas dores que a gente vai aprofundando cada semana, cada vez mais. E para a gente introduzir o nosso tema de hoje, o nosso vídeo, para reflexão, né, de todos é sobre essa dor da desconexão, desse não pertencimento. Hoje em dia, a gente vive tempos que estar presente parece tão fácil, só estar online. Mas de verdade é que nunca estivemos tão distantes de nós mesmos. A desconexão nunca é com o outro. Ela nasce quase imperceptível dentro da gente. Acontece que é quando a gente se afasta das emoções mais profundas, das nossas necessidades legítimas, da nossa própria escuta. Quando passamos a viver mais para responder expectativas do outro do que para sentir o que realmente pulsa em nós. É sutil, é cruel. É que esse distanciamento, ele pode acontecer mesmo quando tudo parece bem lá do lado de fora. Podemos seguir funcionando, produzindo, cuidando, trabalhando, enquanto que lá dentro algo se perde, algo se perdeu. A sensibilidade, o brilho no olhar, o sentido. A desconexão é sintoma, é um sinal que dentro de nós algo pede retorno, uma reconexão, um reencontro mesmo. E só quando paramos para olhar com honestidade para essa ausência, esse vazio em nós mesmos, é que podemos iniciar esse caminho de volta. E com essa pequena introdução, a gente só queria mostrar para vocês se vocês se identificam com isso, porque agora eu vou passar para a Val e ela vai mostrar para a gente da onde que vem, como surgiu essa sensação do pertencimento, do ter que estar conectado com algum grupo, com pessoas, para que você sinta vivo, sinta realmente que está ali, produzindo alguma coisa, né, Val? É. Então, pessoal, vamos lá falar um pouquinho sobre esse incômodo difícil de explicar, essa desconexão com a gente mesmo e até com o mundo. A gente anda desconectado do mundo. Isso tem muito a ver com o que a Cíntia falou, que é a nossa sensação de pertencimento. É a busca do ser humano por pertencer. E por que que o ser humano quer tanto pertencer? Vamos entender lá na nossa ancestralidade. O pertencimento, ele é uma necessidade ancestral muito ligada à nossa sobrevivência. Por quê? Lá nos primórdios, quando os primeiros seres humanozinhos começaram a chegar na Terra, eles eram muito sozinhos, né? Eram poucos diante dessa imensidão que é o nosso planeta. E aí eles precisavam juntos. Lembra, na natureza os animais andam juntos para se protegerem. Muitos dos animais. Para nós humanos era a mesma coisa, era necessário estar junto para garantir a sobrevivência, porque os perigos ao redor, os perigos externos eram muito grandes, e você conseguia uma proteção se você tivesse várias pessoas, né, para conseguir passar por esses perigos com mais tranquilidade. E o que que acontecia? Para pertencer àquele grupo, para ficar naquele grupo, você tinha que ser igual, você tinha que ser alguém forte dentro do grupo. Porque senão o que que acontecia? O que que adiantava ter, num lugar com muito perigo, alguém que não era forte o suficiente para estar naquele grupo e também proteger o grupo? Ele era excluído. E ao ser excluído, era fatal o medo da morte, porque sozinho, naquela época, ninguém conseguia sobreviver. Por isso, o medo de não pertencer está totalmente gravado no nosso sistema.
energético e físico, como um medo de morte, hoje em dia simbólica, porque a gente já não morre porque a gente está sozinho. Quer dizer, dependendo da situação em que você se colocou, até morre, mas é muito pouco, porque existem muitas coisas para te auxiliarem. Com o tempo, esse pertencimento, claro, o mundo evoluiu, então a gente já não precisava mais estar em grupos, em clãs. Então esse pertencimento deixou de ser uma necessidade física de pertencimento num clã ou numa tribo. Mas como ele está gravado dentro de nós, o que que nós acabamos fazendo? Substituímos essa sensação de pertencimento para valores emocionais, sociais e até existenciais. A gente passa daí em diante a buscar um pertencimento em vínculos, por exemplo, quais são os meus vínculos? Com quem que com quem eu estou em contato? Qual é a minha tribo, como a gente fala? Por que a gente usa tribo? Porque é a nossa necessidade de pertencimento. Eu quero estar com pessoas que têm os mesmos valores, que buscam as mesmas ideologias e até a sensação de pertencimento a gente busca no trabalho. Só que a gente está condicionado a esse instinto arcaico. Então, a sensação de se eu não pertenço, estou em risco, é muito grande. E aí, o que que acontece? O que que a gente sente quando eu estou num grupo e o grupo me rejeita? A gente quer morrer, porque a gente fica sozinho, sem saber o que fazer, se sentindo rejeitado, abandonado, sem função no mundo. Isso é a nossa ligação com o pertencimento. E o que que muitas vezes a gente faz? A mesma coisa que os nossos ancestrais faziam. A gente começa a criar estruturas que sejam iguais àquele grupo. Só que lá naquela época não tinham outros grupos. Ou você ficava naquele e permanecia vivo, se você saísse, você morria, porque o outro grupo estava lá do outro lado do mundo. Hoje em dia, os grupos são de vários locais. Mas a gente, nessa sensação de pertencer, quando você entra num grupo que você começa a se sentir diferente, a tendência natural é a gente começar a comparar para saber o que que eu faço para ficar igual para continuar naquele grupo. Onde que isso está pegando muito pesado no mundo de hoje? Na cultura da comparação, como eu falei. É essa escuta de que eu tenho que ser igual ao outro para pertencer naquele grupo, quando tem vários outros grupos no mundo. O excesso de estímulo mental que a gente tem. A gente, por causa do advento da internet, agora IA, as pessoas ganhando dinheiro com a internet, você começa a olhar tudo aquilo, é um estímulo direto no seu cérebro. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, faz isso, faz aquilo, você consegue assim, você consegue assado, e você não consegue, se conectar com aquilo. E aí vem essa sensação de não pertencer àquilo tudo e começa toda aquela estrutura. Eu quero ser igual, eu quero fazer igual, e os estímulos, e você não dá conta nem dos estímulos, nem de ser igual. E aí você se desconecta de você mesmo, que é o principal fator e muito perigoso nessa desconexão. A autoanulação para ser aceito, que é o que eu falei. Eu começo a me anular sobre os meus valores, sobre aquilo que eu quero, sobre o que eu busco, para poder pertencer àquele grupo, para que eles não me rejeitem, para que eu seja aceito, para que eu consiga ser alguém dentro daquele grupo que eu considero que deveria ser. E o culto à performance, que a gente está vendo direto o tempo inteiro, que é a nossa temática do nosso início no canal, que é essa ideia de ter que estar sempre produtivo. Ter que estar sempre forte. Eu não posso ser fraco, porque se eu for fraco, o mundo me engole. Eu tenho que produzir, 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 produzir. E esquece que às vezes parar, como a gente diz, o ócio criativo, que já é antigo. A gente descobre que parar é muito importante nesse mundo desse estar sempre bem. E a gente não para, porque a gente quer pertencer ao grupo das pessoas que estão sempre bem produzindo. Afinal, é elas que conseguem chegar, é elas que conseguem ganhar. E aí a gente começa a se moldar para tentar ser aquilo que nós estamos tendo como comparativo. Esse cenário moderno, ele está empurrando.
a gente para uma vida onde a gente pertence a padrões e não mais pertencemos a nós mesmos. A gente fica tentando viver padrões de comportamento daquele que conseguiu, daquele que chegou, daquele que faz, o tipo de estudo, como que ele fez. Isso é legal, gente. É legal a gente olhar as pessoas que conseguiram, mas não pela ótica de que eu tenho que ser igual para ter o mesmo, e sim sobre a ótica do que eu preciso fazer que ele fez que tem a ver comigo. As pessoas estão esquecendo de olhar para si e nisso elas estão se desconectando. Elas estão entrando no não pertencimento delas mesmas. E lembra? Lá no nosso cérebro está a mensagem: se eu não pertenço, eu estou em risco. A origem desse despertencimento de nós mesmos, dessa busca por estar no mundo fazendo o que todo mundo está fazendo, está custando a desconexão com a nossa essência, com quem nós somos, com aquilo que a gente busca de verdade no mundo. E isso nos dá muita perda energética, que a gente vai ver depois o energético, muita perda energética. E a gente está cansado, a gente está esgotado, a gente está querendo mudar tudo e não consegue, porque afinal eu tenho que pertencer àquele grupo, eu tenho que ser forte, eu tenho que estar bem. E esgotamento de não estar na minha essência, naquilo que eu quero para mim, os meus valores, o que eu busco, da maneira como eu busco, quem eu sou, como eu funciono. A gente não está olhando para isso. A gente só está olhando para o externo, tentando pertencer. E isso vai significar o que no nosso campo energético? Nós temos campos de força energético que são chakras. O principal chakra que se desregula quando a gente está nessa sensação de não pertencimento, seja o não pertencimento externo ou o nosso próprio não pertencimento, é o nosso chakra básico. É aquele que nos faz ter segurança em estar vivos, em estar no mundo. Se esse chakra está desregulado, nós vamos estar cansados, com medo, muito medo do futuro. E isso vai nos travar para encontrar soluções para essa desconexão. Então, esse campo ancestral, ele não vai mudar. Isso é algo que a gente traz dentro da gente. Por isso, a gente precisa começar a olhar de uma maneira muito mais forte para os sintomas que o nosso corpo dá quando estamos nesse campo do não pertencimento, nesse campo da desconexão. E agora a Cíntia vai trazer para vocês sobre esses sintomas, sobre essa desconexão. Vamos lá, Cíntia? Vamos, e antes de entrar realmente nesses sintomas, uma coisa curiosa com tudo isso que você trouxe, né, Val? É que é meio paradoxal isso, né? Essa sensação, porque a gente quer tanto pertencer para fora, quer tanto fazer parte para fora, que acaba se perdendo e se desconectando de si mesmo, né? Que deveria ser exatamente o contrário, né? Quando a gente está conectado e pertencente a nós mesmos, daí sim fica mais fácil a gente achar a nossa verdadeira tribo, como você trouxe, né? Mas hoje em dia, com tanta informação que a gente recebe, a gente acha que primeiro é fora, e é aí que a gente vai se desconectando cada vez mais, né? É bem E isso. agora trazendo essa parte dos sintomas físicos mesmo, né, que a gente sente no corpo, porque o chakra básico também é aquele chakra que nos remete ao aterramento, ao pé no chão, né, ao sentirmos conectados. E a gente não pode esquecer que quando a gente fala em reconexão, né, em pertencimento, muitas vezes a gente pensa só em espiritualidade, né? Mas a gente não pode esquecer que aqui nós temos um corpo físico, né? Temos um corpo material. Então, esse corpo é o primeiro canal de reconexão com tudo isso que a gente vem tratando, né? É como um templo mesmo, é a nossa casa sagrada, é o território da nossa existência, o nosso corpo físico, né? E é por ele que a gente tem as sensações, os limites e até os avisos que eles vão dando, né? São sinais mesmos. E ainda assim,
às vezes por medo, cansaço, autocobrança, a gente vai se afastando desses sintomas que vai nos direcionando como se fossem uns faróis mesmo, nos guiando, né? A gente deixa de ouvir esse cansaço, a gente ignora dores que são recorrentes, a gente silencia aquele grito do que o corpo está pedindo para parar um pouquinho, que ele está sobrecarregado, que está estressado. E nesse silêncio, que a gente finge que não está ouvindo esse grito do corpo, a gente vai meio que se anestesiando, né? E daí o corpo vira um meio só, e não mais um templo, esse lugar sagrado realmente, que a gente devia olhar com tanto cuidado, com tanta atenção, né? E aí também, nesse momento é que às vezes a gente acaba indo para o lado espiritual, né? Indo para a espiritualidade como uma fuga, como um socorro, e não como um caminho, que é o que ela deve ser para a gente, né? A gente vai se desconectando tanto da matéria, desse corpo, que acha que as respostas estão só no etéreo. Sim, também estão lá, né? Mas o nosso corpo aqui é muito importante que seja ouvido. A gente faz orações pedindo calma, pedindo paz, mas ignora as guerras internas, né? Que a gente acaba silenciando. A gente fala tanto de luz e ignora a sombra, que é o sentir o nosso corpo esgotado. O que a gente precisa trazer e lembrar que a espiritualidade verdadeira, ela começa no chão, né? Quando você realmente valoriza aquilo que você tem aqui como matéria para ser um espírito em evolução, né? No peso mesmo dos pés, de sentir esse aterramento, essa conexão com a terra, na respiração consciente, pausada, em ouvir o corpo como um oráculo mesmo, e não como um obstáculo, né? Como uma coisa que a gente precisa lutar contra, porque quando a gente se reconecta com o nosso corpo, com esse respeito e presença, a gente abre espaço para a espiritualidade, a gente consegue se conectar melhor com a espiritualidade, né? A gente é intuído mais facilmente. A gente percebe esses sinais próximos, porque a espiritualidade é encarnada mesmo, ela não nega a dor, mas ela também não esquece da potência que habita em cada célula nossa, em cada célula do corpo, ela está ali presente. E é por isso que a gente precisa realmente dar atenção para esse nosso corpo, né? E agora eu queria citar alguns sintomas mesmo que a gente pode ter, físicos, emocionais e energéticos, com essa desconexão. O corpo físico, por exemplo, a gente geralmente tem esse cansaço persistente que não passa nem quando a gente dorme. O corpo ele fica rígido, tenso, parece que está sempre contraído, sempre na defesa. A respiração ela é curta, ela é superficial, chega a ser até meio cansativa, não é aquela coisa consciente. A gente tem insônia ou sono demais, sono leve, mas toda hora a gente sente aquela sonolência, aquela vontade de descansar, de dormir, palpitações ou ansiedade sem motivo aparente. É muito comum também como um sintoma físico. Sintomas emocionais e mentais é aquela sensação que a gente vem trazendo desde o início do vídeo, que é a sensação de estar sempre deslocada, mesmo com pessoas que são próximas a gente. Irritação com coisas que não deveriam nos irritar, como se sempre fosse a última gota do copo, né, para o copo transbordar. Às vezes, uma tristeza sem motivo específico, sem motivo aparente, dificuldade de ter prazer em coisas que antes nos davam prazer. A gente se autoexige demais e se culpa quando não consegue atingir aquilo que a gente propôs para nós mesmos e para os outros. E alguns sintomas energéticos e espirituais é aquela sensação que a gente tem às vezes de estar sempre no automático, não estar ali presente realmente para aquilo que a gente está fazendo, né, no agora.
a gente perde um pouco a intuição que eu falei agora há pouco, né? Você precisa estar bem com o corpo para você sentir essa conexão, essa intuição, esses sinais, né, que o universo sempre nos mostra. A gente tem a sensação de que a vida vai, tá indo, né? Tá indo, mas sem assim um propósito realmente. Sente vontade de se isolar, mas isolar não é aquela questão de solitude que faz bem, né? Para a gente se reencontrar é muito importante, mas é um se isolar de como se quisesse desligar mesmo de tudo, como se nada mais tivesse importância. Como se a gente estivesse desligando algo dentro mesmo da gente, como não saber o que que é, vai perdendo meio que a vida mesmo, é essa sensação, é como se fosse uma vela ou uma luz que vai perdendo ali, né, a força e vai se apagando cada vez mais. Esses sinais é uma tentativa do seu sistema, corpo, mente e alma, de te falar: você está longe demais de si mesmo. Está na hora de você voltar para casa, né? E não tem como se sentir pertencente ao mundo se você não sente nem que pertence ao seu corpo, aos seus sentimentos e à sua história, né? Então, agora, com esses sintomas que a gente trouxe, com essa percepção de como é importante o corpo estar bem, a gente ter consciência desse corpo, a Val vai passar para a gente uma dica, né, Val? Para sempre que a gente precisar, a gente lembrar dessa dica e ir se reconectando e voltando para si aos poucos, né? Gente, antes da gente passar essa dica, a Cíntia falou uma coisa super importante, assim, que a gente tem que olhar. Hoje se fala muito da espiritualidade. Aí você vê pessoas querendo encontrar a espiritualidade, tentando se enganar de que estão bem, de que estão tranquilas, de que estão. Isso não é espiritualidade. A espiritualidade é Hum. baseada na verdade. É a aceitação das suas sensações. E essa não aceitação das sensações também ocorre nesse falso gratiluz, nesse falso zen. Porque você não está Uhum. sendo real com as suas sensações, você está querendo esconder sensações para pertencer a algo que você considera que vai te dar algum lucro, que vai te dar alguma vantagem. O ser espiritual, ele, em primeiro lugar, ele é a realidade dele. Ele aceita a sua própria realidade. Ele entende que ele tem sentimentos. Nós somos seres humanos vivendo uma experiência. Melhor, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E como humanos, a gente está aqui vivendo dificuldades, porque ainda estamos atrelados à ideia de pertencer. Se eu não pertenço, eu vou ter problemas. A gente ainda não conseguiu integrar que somos suficiente para nós mesmos, porque o nosso corpo carnal, a nossa experiência aqui na Terra, ela pede essa descoberta, esse caminho. Então, quando a Cintia fala do corpo, o corpo é o melhor caminho para sua integração com a espiritualidade. Então, quando você ouve o seu corpo de verdade, como ela falou, quando você entende os sintomas que ele está te dando para te dizer o que você precisa fazer espiritualmente. A gente quer fazer o caminho contrário. Aí a gente se perde. É. Porque aí o nosso espírito não pertence mais a esse corpo, ele É. está sentindo outra coisa. O nosso sistema energético fica tão desequilibrado que o nosso espírito fala: epa, deixa eu ficar um pouquinho de longe, porque o negócio ali está complicado. Porque a gente não está conseguindo se integrar. Então, é a aceitação desses sintomas corporais, de olhar para isso, que vai nos levar para esse pertencimento em nós mesmos, para a nossa essência. Para entender que esse processo ele tem condições de ser vivido. Eu não preciso ser igual, mas eu posso ficar integrado mesmo sendo diferente. Essa busca que a gente tem por tudo que a gente está vivendo, a gente quer ser igual, mas a gente nunca vai ser igual. Nem eles que estão lá vivendo isso são iguais. Então a gente tem que buscar é isso, e é essa dica que vem agora. Existe um gesto que é colocar a mão no peito, nosso centro energético da emoção,
e repetir uma intenção real, algo que você realmente quer entender dentro do seu sistema, primeiro físico, o energético e depois o espiritual. Esse gesto, ele é utilizado, ele é da nossa ancestralidade em termos de reconexão. Os povos antigos, como os egípcios, os maias, os hindus e até os índios brasileiros, utilizavam esse gesto junto com a respiração como uma forma de voltar para dentro de si mesmo. Quando o mundo estava muito tumultuado fora, quando os sintomas já estavam sendo pesados, eles vinham com a mão no peito, que todos coloquem a mão no peito agora, que é uma ancoragem para o meu sentir. Eu quero sentir, eu aceito sentir. E retorna ao seu corpo, fecha os seus olhos, retorna o seu corpo, esteja presente para o seu corpo. Para a neurociência, esse gesto, ele regula o sistema nervoso parasimpático. Para vocês entenderem que existe uma ligação entre físico, energético e Hum. espiritual. Esse gesto não é só espiritual, não é só energético. Ele também é um regulador do nosso corpo físico. Ele traz essa segurança interna pela sensação de estar protegido. E isso vai levar a uma clareza emocional. Então, agora, ele vai mexer, esse gesto e esse exercício, ele vai mexer com o seu campo psicológico para haver uma reconexão. E aqui eu vou falar uma coisa. Acalme a sua mente. Não ouça tanto a sua mente. Ouça o seu primeiro sentir. Qual foi a primeira sensação? Porque essa sensação vem para cá. E para cá ela começa a fazer um monte de questionamentos que vai te levar a não ouvir mais o que estava aqui. Então, ouvir o seu corpo é ouvir a primeira sensação. Não deixa a mente, ai, será que é coisa minha? Ai, será que isso tá certo? Ai, será que isso tá errado? Cala isso. Quando ela começar a descrever, fica quieta. Deixa eu me ouvir. O energético é o nosso centro cardíaco, é o que ancora as nossas sensações. E nós somos seres de sensações, então é o que vai ancorar a nossa presença dentro da gente mesmo. E o espiritual é aquele que vai, através da nossa verdade, através da nossa escuta verdadeira do nosso corpo, a partir dos nossos centros energéticos, vai nos ligar a essa espiritualidade para trazer as respostas que nós já temos. Lembrem, nós somos seres espirituais. Um espírito está dentro aqui do nosso corpinho. Então ele consegue se reconectar e buscar essas respostas que a gente já traz. Então, agora vamos botar a mão no peito. Respirem, uma respiração calma, tranquila e se perguntem: o que em mim tem sido ignorado? Só façam essa pergunta. Só sintam essa sensação. A primeira sensação que vier no seu corpo, o primeiro pensamento que vier na sua cabeça. A primeira lembrança, uma intuição, não importa, apenas deixem acontecer. Não questionem, não perguntem, não recriminem, apenas sintam. Isso. Mesmo que essa resposta não seja imediata, pode ter certeza, já iniciou o processo de retorno para você mesmo. Então, o que a gente deixa, o que eu deixo para vocês é cada vez que vocês se sentirem desconectados ou que a pressão estiver muito grande. Quando a pressão está muito grande dentro da gente, a gente está se desconectando de quem somos, buscando algo no externo que está dentro. Então, botem a mão no peito, façam essa pergunta e se permitam apenas sentir, sem trazer para a mente. É isso aí, deixo para vocês. Agora eu vou passar para a Cíntia, que já está indo na hora do nosso encerramento. Façam isso, tenho certeza que vai ajudar bastante. Cíntia? Obrigada, Val, que delícia. E agora, como você trouxe, a gente está indo para o encerramento e eu só queria trazer, falar com vocês, né, que mesmo que vocês não tenham sentido resposta nenhuma agora, não tem problema, né? Não, não é o importante. O importante é esse começo dessa reconexão com você mesmo, que é a principal coisa, né? É só começar a se escutar de verdade. Mesmo quando não está bem, mesmo aquele dia que você não acordou bem, né? Que a gente sempre finge para os outros que como você está, tá tudo bem, aquele emoji, né, de sorrisinho. Não, a partir de hoje, se não está bem, reconheça que não está bem.
né? E se essa sensação de não pertencer a si mesma, essa desconexão, já é um sinal, né? Já é uma percepção, até do corpo mesmo, como a gente trouxe, de que algo dentro está precisando voltar, né? E por mais difícil que pareça, é possível voltar, mesmo que esteja desconectado, de você mesma há muito tempo, há muitos anos até. É uma questão de percepção e de decisão mesmo, né? De ir voltando para si aos poucos, porque pode parecer difícil, mas é totalmente possível, né, Val? E assim a gente vai se despedindo, agradecendo, né, a todos vocês que nos acompanharam aqui, porque na próxima terça essa conversa vai continuar e a gente vai falar sobre um outro sentimento que muita gente sente, mas que muitas pessoas não conseguem nem nomear, que é aquela coisa do você tá aqui, mas sente que não chegou, né? E não tem explicação. A sensação que dá é essa, né? É quando a vida ali está andando e você sente que não está nela, apesar dela estar indo, né? O corpo vai no automático, mas você não. Aí a importância que a gente trouxe dessa integração, né? Corpo, mente e alma, espírito, de se ouvir mesmo. Então, eu convido vocês, então, a ficar com a gente no próximo vídeo da semana que vem, que a gente vai continuar com esse tema desse vídeo de hoje. Agradeço, Val, pela companhia, foi muito boa, trouxe umas percepções e ensinou muitas coisas que a gente já tinha até esquecido sobre pertencimento, do porquê dessa sensação, né? E eu vou me despedindo aqui de vocês. Até a próxima, pessoal. Beijo, pessoal. Até a próxima. Esperamos vocês próxima terça-feira. Tchau, tchau.